Boa Boa tarde, tarde a todos, Preta Mandinga. graças a Deus, e louvado seja Deus, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, Para sempre ser louvado Deus, seja a vida dele. para sempre ser Deus louvado é a Virgem da Conceição. Boa tarde, bom dia, boa noite a todos e a todas. E na hora que você ouvir essa mensagem, que seja um bom tempo. Nós saudamos a todos os povos desse planeta, dessa casa, dessa pedra. Nos dirigimos e saudamos a todos, porque estas mensagens não são só para o povo da Umbanda e do Candomblé, mas é a mensagem para toda a família planetária. Nós emanamos nossa gratidão pela sua parada para ouvir essas mensagens e agradecemos de coração ao Pai Maior e a essa avó Preta Mandinga pela graça divina de estar conosco, nos acompanhar e agora também por se dispor com a sua força no começo dessa obra da equipe da Casinha Branca, apoiando todos nós que somos auxiliares dessa empeleita de apoio espiritual a todos os nossos irmãos humanos. Assim nós saudamos todas as aldeias, todos os credos, todas as raças, todos os povos e vamos escutar com a alma e com o coração a saudação da avó Preta Mandinga, a Mãe Benedita. Adorei as almas, minha avó. Eu adorei Salve a as vossa, almas, eu adorei. salve a vossa chegada. E Cajueiro Verde, aonde nasceu Jesus. Cajueiro Cajueiro Verde, velho, aonde onde nasceu nasceu Jesus. Jesus. Oh, de Imaculada, reza no pé da cruz. Oh, Virgem Imaculada, Reza reza no no pé pé da da cruz. cruz. Abra as portas de meu São Pedro, deixa a alma trabalhar. Abra a porta de meu São Pedro, Deixa deixa as as almas almas trabalhar. trabalhar. Imaculada, reza no pé da cruz. Oh, Virgem Imaculada, Imaculada, reza reza no no pé pé da da cruz. e graças a Deus, a todos que estão nesse momento conosco, agradeço à humanidade, agradeço ao Pai Maior e à Mãe que nos rege nesse momento agora. E Graças a vamos à Deus. história, ao momento do projeto. Uhum. Há muito tempo atrás, meus filhos e filhas, existia um reino superior que se conversa muito sobre o que se iria acontecer em termos de previsão, em termos de assistência, em todo o comando intergaláctico dessa grande humanidade que sempre foi e sempre será, mas que no começo era se chamado de Al-Mandá, e toda essa congregação se discutia o grande surgimento das colônias espirituais que estão sobre todas as cabeças dessa humanidade dentro da hierarquia superior, a hierarquia inferior. Lá se discutia muito o como seria a conduta através não só das questões da humanidade, de termos físicos, emocionais, espirituais, mas também se era muito discutido a política e a cultura de todos os mundos inferiores e como ia se dar todo esse processo. Posso dizer, esse processo, primeiramente, anatômico, até o processo espiritual. E chegou na parte de Aruanda, onde foi mostrado toda a banda, toda a engenharia cósmica, como seria dividido em seus devidos papéis, em famílias e em casas dentro de uma colônia, separado pelos espaços geográficos que lá se encontravam. Certo. E um especificamente foi nomeado de Casinha Branca, que essa parte da engrenagem iria desenvolver um trabalho de desmistificação, de cultura, um processo político, cultural arraigado, que já nós sabemos que dentro de todos os mundos, desde o surgimento, desde o sopro da vida, se vem perpetuando nesse conceito
diferenciado. Nós sabemos que o racismo, o preconceito, as dissensões, as disseminações, as separações da religião, como também nos nossos corpos é separado em várias partes de treva e luz, nesse grande dual que nos acompanha, lá, esta parte de Aruanda, nomeada Casinha Branca, iria começar esse trabalho político, cultural, interno e externo, e construindo essa grande egrégora pelaquela velha frase do nosso amado Mestre Jesus, que muitos chamados e poucos escolhidos. Sabíamos quantos consciências no mundo espiritual invisível que alguns assuntos e metodologias iriam se reverberar, iriam se evoluir durante muito tempo. Certo. E neste congresso, nesta congregação, nós tínhamos também a grande questão do tempo, que foi designado por todos os participantes desse congresso, que se passasse algum assunto ou atividade do tempo previsto por todos nós, por Olorum, regindo todo esse congresso, que iríamos passar por um regresso, uma grande regressão e uma fase de prova e expiação dentro de todas as reencarnações existentes nesse planeta. Certo. E o primeiro ponto usado e comentado nesse congresso foi a questão de como teríamos que começar a passar as mensagens de Cristo para toda a humanidade. Então tudo começou através de diálogos e de manifestações que iria se perpetuar e iria se começar em um século com a manifestação sendo visada como ponto de partida para avançar um projeto que tinha começado lá em cima. Certo. Então, tudo começou visando a incorporação, termo mal traduzido, mas a palavra mais escolhida em termos de manifesto para que a humanidade pudesse sentir muito mais próxima da carne, do espírito e de todos os corpos. Muito bom, muito bom. Então, durante muito tempo, já era o primeiro ponto escolhido nesse congresso, nessa congregação espiritual invisível, e iríamos começar neste ponto de manifestação e visando a manifestação para se evoluir durante toda a cultura e os tempos, que os tempos de hoje já não é mais isso, que o que importa, primeiramente, é a mensagem passada, e não mais o termo incorporação ou manifestação espiritual. Pouco importa qual é o nome dela, e não mais ser visado a incorporação, o manifesto, a manifestação do fenômeno. Tá certo. Hoje é as mensagens. Certo. Me permita, minha avó. Esse é um dos nossos objetivos também, é trabalhar com menos... Trabalhar sem vídeo, né? Nós vamos usar uma imagem para a pessoa, o ouvinte, focar mais na mensagem, né? Porque realmente o que importa é a mensagem, não é o fenômeno, nem é o mensageiro. Não é verdade? Sim. E isso prova quem está, de fato, conectado ao propósito maior. Porque como vocês iriam saber? Porque se nós não, dentro do projeto Reencarnação, não lembramos de quem somos, e portanto estamos aqui, por isso estamos aqui, e por isso nós, o Congresso, e lembramos, voltamos e vimos para o Projeto Terra, a nossa intenção é relembrar e trazer a nossa essência para esse canal
esse processo todo que foi escolhido desde o começo. E os tempos agora é as mensagens. Então, quando isso acontece, essa interação e essa perfeita conexão de mundo espiritual com mundo terreno material, o trabalho se forma e começa a acontecer. E assim a Casinha Branca aconteceu lá e aconteceu aqui. Portanto, todos os participantes, todas as pessoas que fazem parte desta nave, Casinha Branca, são esses irmãos que lá em cima, há muitos séculos e milênios atrás, estavam discutindo sobre o espaço Casinha Branca. Nossa Senhora, graças a Deus. Eu estou arrepiado aqui com essa história. Certo? Certo. Por que, meus filhos e meus filhos todos e filhos bem-amados, concordam que, dentro do consenso e consciência racional, fé raciocinada, se todos soubessem, o trabalho não iria acontecer, porque não ia se ter trabalho, só ia ter preguiça. Todos iam ficar esperando, porque já iam lembrar de onde vieram, e nem mesmo a todos iriam saber quem seriam. Ia se ter muito de questionamento de quem somos, aonde estamos e para onde vamos. Agora eu entendo muita coisa. Tudo é através do trabalho. Tudo é pelo Cristo e através de Cristo. Mesmo que não seja, vai chegar em Cristo. Mesmo que não seja de forma clara, objetiva e dentro da fé raciocinada. Porque a primeira fé que pulsa. Primeira fé como vários, pegando aqui a fé e separando ela em vários pontos. Fé raciocinada, fé sensitiva, fé que remove montanhas, todos os princípios e virtudes que se falam dentro da palavra etimológica fé. Muito bom. Graças a Deus. Tá clareando muita coisa, pelo menos para mim. E eu acredito para muitos dos nossos irmãos. Pode prosseguir, minha avó, por favor. Um primeiro ponto que se trata dessa, muito mais do que entrevista, mas dessa mensagem nesse tempo de hoje, que é esse trabalho alinhado ao propósito do Pai, propósito maior. Chegamos num momento muito maravilhoso e muito bom de conexão superior, de mundo superior com o mundo inferior. E não vou dizer que nós não somos os escolhidos, porque todos são os escolhidos, porque senão ele não teria dito que muitos chamados e poucos escolhidos. Acontece que isso precisa partir de cada um, além de todas as virtudes, temos um comando cósmico, material, espiritual, emocional, que se chama livre-arbítrio, que não tem religião, não tem fé e não tem muitos outros pontos para o livre-arbítrio funcionar. Ele é mais humano, mas não deixa de ser espiritual, porque mundo espiritual e mundo material sempre foram a mesma coisa, dependendo da condição de vida que nós estamos. Certo. O primeiro ponto é sobre a Casinha Branca, que eu já falei. Certo. E o segundo ponto, que eu gostaria que o meu filho, meu musanfio, perguntasse, para que ficasse claro para todos, qual é o próximo tema e o tema escolhido de todo esse momento, com primeira de muitas entrevistas, e vamos aqui passar pela humanidade toda. Graças a Deus, meu avó. Mais uma vez, gratidão por tanta clareza. O ponto dessa entrevista, o ponto crucial, eu vou usar o conceito que a gente conhece de uma reunião que muitos chamam de umbanda, né? Mas que tem muito mais abrangência e é o campo onde a gente consegue perceber esse, como é que eu posso dizer?
esse momento onde acontece a manifestação do espiritual com o humano, do divino com o humano. É bem verdade que existem níveis e níveis de praticantes, mas vós vai falar sobre esse assunto da forma que esse momento na humanidade pede, não é isso? Não é o que se quer, é o que se deve esclarecer. E pode prosseguir. E a pergunta, sim, a pergunta é por que a Umbanda é a base para essa essa integração entre o divino e o humano no ser humano, né? Bem, a etimologia da palavra Umbanda, primeiramente, Banda significa família, elo, clã, e todos uma mesma banda. Então toda a humanidade, primeiramente, é Umbanda. Uma família, né? Mas existe o livre-arbítrio e a Umbanda, por mais a escolha que se tenha dentro do livre-arbítrio, Umbanda significa um espírito, a manifestação do espírito para a caridade. E ninguém, desde sempre, no dia 15 de novembro de 1908, que é a primeira manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas em Niterói, o velho Fernandinho de Moraes, num centro espírita, numa reunião mediúnica que se chama o Caboclo das Sete Encruzilhadas, se manifesta, e Caboclo, palavra que se vem da questão homem branco, homem negro, de miscigenação, e se tem um caboclo. Então, caboclo, filho da humanidade, caboclo, filho de branco e filho de negro. Essa palavra é altamente miscigenada. E como o espírito não se manifestaria dentro de um movimento, e se a miscigenação começou? Claro que a miscigenação iria se confirmar e se perpetuar muito mais com essa manifestação. Ela já existia. Mas como algo pode existir, humanidade que vos escuta, se nós ficamos parados? Quem disse que alguma coisa anda só de estar pelo fato sentado, falando e não agindo, conforme o seu eixo, o seu equilíbrio e a missão que todos viemos desempenhar? Quem foi que disse que prova e expiação temos que ficar sossegados e não se manifestar dentro das inteligências que se veem e que são presenciais e que são permitidas vir até aqui? Então esse caboclo, esse índio, se manifestou, deu com certeza aquela velha confusão de preconceito na época, 1908, era um preconceito muito grande sobre isso, e principalmente de vir em um centro espírita, e ele foi colocado para fora, mas ele deu a sua mensagem, tá vendo? Essa manifestação que estamos fazendo hoje, ela já começa, para o mundo espiritual ela já sabia, mas para o mundo material tem que se começar com algo próximo ao corpo, à matéria, satisfazer. Deus sabe o que faz. Satisfazer ao homem o que ele quer dentro do seu dever e do seu livre-arbítrio. Mesmo assim, ele prova que se mantém o começo e está entre nós. Me permita, minha avó. E nessa primeira manifestação já veio um recado para valorizar mais a mensagem do que o mensageiro, né? Já para ir quebrando os paradigmas, os padrões da época, né? E nós sabemos que tudo começa com o nosso comportamento e a nossa expressão. Quando algum acontecimento se dá, a primeira fala e o primeiro comportamento e expressão
é onde aquele que está dando a mensagem e aquele que recebe, que se afeta, Uhum. ele já está se mostrando e se colocando e começando uma nova jornada. Então, o novo e o antigo, o padrão antigo, secular, e o novo padrão, e o novo conceito já se vem, já se encontram desde o começo. A dualidade já existia há muito tempo. Mais outra prova de que uma religião, e sim basta ser mundo e seres habitando. Minha preta, falar a verdade, em muitos terreiros não se explica a etimologia da palavra Umbanda para designar essa coisa de família única cósmica, né? E o que mais se vê realmente é a separatividade, é a busca de poderes, é uma coisa totalmente contrária à raiz, né? Se você, ele avisou, através desse servo de Deus, o caboclo das sete encruzilhadas avisou que Umbanda era a manifestação do Espírito para a caridade. Mas ele não disse que, e nem negou, que o ser humano poderia, dentro do seu livre-arbítrio, colocar elementos que queriam. Ele não disse nenhum tipo de roteiro. Se tem manifestação do Espírito para a caridade, é um Umbanda. Agora, se os Musafi colocam elementos, ele não pode dizer que isso é Umbanda. Temos que Umbanda é manifestação. Então, fazer a caridade é Umbanda? É ser umbandista? Sim, meus filhos. Dar um banho a quem precisa e quem está sujo na rua é Umbanda, meus filhos? Sim, e novamente. Dar comida a quem está com fome é Umbanda, meus filhos? Sim, ele não disse que o feitiço e o ritual eram Umbanda. Ele não disse coloque velas e será Umbanda. Bote o branco e será Umbanda. Mas é claro, dentro de uma organização religiosa se tem ordem e ele especificou os princípios e os pontos e cada um teria que se começar de branco, com defumação, com cantigas que chamamos de pontos de chamadas de força, pontos de força para esse propósito maior, para essa manifestação, para se ter firmeza sobre o trabalho, essa conexão. E ele não disse que teria que ter tambor e nem palmas, simplesmente porque os elementos que se botam é aquela velha história do Evangelho de Cristo. Quem tem olhos, às vezes é instrumento de queda. Então não é um ambiente cheio de elementos que o homem quer. Se você quer botar o tambor, se você quer acender uma vela, quer colocar uma oferenda e não tirar a condição de manifestação para a caridade, tudo bem. Mas se você usa os seus sentidos, o seu ego, para que você se segue para a manifestação do Espírito para a caridade, não é Umbanda e nunca será. Perfeito. E falar da minha experiência, a gente tem visto até preconceito e discriminação com algumas chegadas, algumas entidades. Isso mostra realmente a incipiência, né, de determinados dirigentes. Né? Isso prova o quanto ainda precisamos muito e o quanto ainda precisamos disseminar o nosso ego para que possamos fazer a prática de Umbanda, e todos aqui já sabem um pouco mais o que eu já disse, o que é Umbanda, e que nós precisamos, no movimento todo que a humanidade vem passando, estar sintonizado com esse propósito maior. Mas nós sabíamos, e o Olorum que é Deus, sabia que iria em todas as épocas, em todas as fases, que a política
política e a cultura, que são forças muito fortes, montes muito fortes, e iria te querer, através do ego humano, comandar o que vem do alto. Então, na pergunta, que por que a Umbanda é a base do desenvolvimento humano e espiritual, poderia dizer que era simplesmente porque nós já sabíamos, mas que o momento não é mais de manifestação, o momento é de mensagem, e é de se expressar o que vem acontecendo. Nós não estamos preocupados de querer saber e nem retirar o preconceito, o racismo e muitas tantas outras manifestações negativas, porque foram vocês que criaram isso, não fomos nós. Não foi Deus que criou isso. A Umbanda não faz parte disso e não tem culpa, como nenhuma outra religião. Certo. Se eu colocasse culpados, mas também não sou o juiz nem a juíza em relação a toda essa questão. E, portanto, ela ainda continua sendo a base do desenvolvimento humano e espiritual por conta de manifestações políticas, religiosas e culturais. Tá certo. Perfeito. Mas todos, e chegou a grande época, que é o que estamos começando, na época que se formou, que o momento é este, de ser o que nós somos, mas dentro de que nós somos, ninguém precisa de preconceito, ninguém precisa de racismo, ninguém precisa do ego. Então, meus filhos e filhas, está mais fácil. O que vocês sentem, todos nós sentimos, é uma dor de todo um ancestral, de todos os ancestrais, de tantas e tantas épocas e milênios. Mas por que Cristo conseguiu e deixou? Porque nós não conseguimos, ele não precisa estar aqui. Isso prova que o fenômeno e a manifestação já acabou, meus filhos. É a mensagem dele. Porque nós não somos ele, nós temos ele dentro de nós. E se nós estamos alinhados ao propósito maior, ele está perto de nós, e mesmo que nós não estejamos, ele vai nos conduzir até isso. E a grande religião é o amor incondicional. Portanto, o que todos estão sentindo é esse desprendimento para receber a entrega do ego, para receber o amor. E só tende a crescer que a grande religião e todas as religiões é o amor. Desde o começo, ele disse, através do seu servo do Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é a manifestação do Espírito para a caridade. Ele não disse que iria a religião, esta religião vai ganhar o mundo, como o Espiritismo disse também a mesma coisa. Não é esta doutrina que vai ganhar o mundo, como todas as religiões têm o mesmo manifesto. Jesus Cristo é o grande mentor dessa humanidade. E aí os meus filhos podem me perguntar o que acham que deve, porque dentro do tempo eu ainda vou contar uma pontinha de quem eu sou, um pouco da minha história, para que possam entender sobre esse princípio e essa lei Umbanda, que é a manifestação do Espírito para a caridade. O que é que eu estou nesta Umbanda e em muitos lugares? Por que também eu estou na Jurema Sagrada? Por que eu também estou no Candomblé? Porque eu estou em um lugar de negro, mas também eu sou filha de Deus. Eu não só estou lá porque eu não poderia estar dentro desse princípio manifestação do Espírito para a caridade. Eu estou também em todos os lugares. Mas eu tenho, nos lugares que eu ando, de origem e onde eu estou, 2 nomes. Quais são esses nomes, Preta? Eu já falei alguns, né? O meu nome é Preta Mandinga, mas no Brasil
foi registrada como Vovó Benedita. Especificamente, vinha através do navio negreiro até a Baía de Todos os Santos. Vim presa no navio negreiro. Era uma rainha de Mandinga, que é perto da República do Congo. Foi retirada de minha casa, de minha vida, como às vezes você está sossegado em seu reino, em sua vida, e você não imagina que você é arrancada de sua história. E por um instante eu pensei, fui arrancada de mim mesmo, para onde eu vou e o que eu vou ser. Mas era essa mulher que os meus pais designaram eu ser a rainha de Mandinga, que é perto da República do Congo. Fui levada para a Baía de Todos os Santos, como muitos negros, e ninguém lá me comprou. Não fui vendida. Então fui levada ao Codó do Maranhão, interior de Maranhão, o Codó, e lá um senhor português me comprou no Maranhão e me levou para a Casa Grande, onde eu designava determinadas atividades. Trabalhava com café, trabalhava na plantação, trabalhava produzindo cachaças, melaços, trabalhava com alguns partos, trabalhava na cozinha. Eu era uma mulher e ainda sou muito prendada. E também, à noite, era obrigada a servir os homens, se é que me entende? A servir os homens. Eu era uma mulher do mundo de noite, né? E nessas tentativas, eu tive 2 filhos. O primeiro filho, ele foi tirado de perto de mim, mas ele nasceu negro de olhos azuis e foi levado às Costas Ricas. E hoje, ele também, dentro do culto, ele é um grande mestre feiticeiro, catimbozeiro. Daqui a pouco eu vou dizer que quem conhece a minha história e sabe aonde eu venho das minhas mensagens e meu trabalho, quem é este filho que eu vos digo. O segundo, um holandês na hora pegou, né, nesse momento que eu servia aos homens, e nasceu um mais ligado à fazenda, um mais fazendeiro, uns ligados à questão de léguas, muitas terras, e também é um outro feiticeiro dentro do culto que nós empenhamos e estamos. Então eu sou mãe de 2 feiticeiros, mestres deste culto afro-brasileiro. Certo. E qual é o nome desses dois filhos? Fica subjetivo. O primeiro é o Nego Gesso. E o segundo é um grande boiadeiro, é um grande feiticeiro, que é o grande Seu Léguas. O Seu Légua Mojiboá. Então, filho de catimbozeira, de negra e de feiticeira, também é. Filho de peixe, peixinho é. Verdade. Então, deixo essa apontada e essa questão que não tem como vocês dizerem que não são, porque vem em famílias. Olhe para o seu pai, olhe para a sua mãe, que você sabe quem você é. É uma ótima observação. Deixa eu perguntar uma coisa que me chegou nesse instante. E você falou que trabalhou muito na cozinha, né? Fale sobre essa questão da caridade, que é o amor incondicional, por favor. Como desde o começo fui arrancada de minha própria história,
Eu pensava muito dentro das andanças, das viagens no navio negreiro, que foi colocada, foi amarrada a ferro com o escravo Anastácio na boca e na cabeça, com aquela moleirazinha. E os meus pais, eles já estavam muito doentes quando fizeram essa captura minha e invasão, e eles foram também pegues. Eu vi os homens brancos jogaram os meus pais em alto mar. Então eu pensei, eu fui arrancado, já estava numa condição. O que eu vou fazer a partir de agora, dentro de uma história de eu não sei de onde eu vou ser levado? O que eu vou fazer? Provavelmente, se eles estão me capturando e me levando a um lugar onde eu não sei, provavelmente eles vão me colocar em um lugar, em uma atividade que eu sei desempenhar. Então eu não vi isso como uma coisa totalmente ruim. Percebi que a caridade já estava começando a partir daí. E que isso diz muita coisa. Quando vocês se sentirem entorpecidos pelo ego, intoxicados por esse grande veneno, vocês pensem aonde o ego está arrancando vocês e aonde vocês estão, onde está a luz de vocês, o que vocês sabem fazer. Então, caridade para mim começa aonde nós somos arrancados para fazer o que eu sei, o talento que eu tenho, colocando todo o amor que eu tenho, sem ver a quem e sem ver até mesmo aquele que me machucou. Caridade para mim, repito novamente, é Umbanda, é a manifestação do Espírito para a caridade. Mas começou desta forma, com essa grande preta velha, preta mandinga, e a cozinha é onde eu transmutava todas as questões entorpecidas, colocadas e negativadas em cima de mim e de outras, de atividades que eu não queria se não tinham direito de escolha do meu livre-arbítrio, como servir esses homens. E eram as atividades que eu fui colocada, como fazer melaço, como fazer cachaça, que eu peguei como força para mim, para eu transmutar toda a dor, não a minha dor, mas a dor dos meus ancestrais, da minha família, e servir aonde eu estava. Com caridade, para mim era isso. Aquele que se sente deslocado de onde está, é o lugar de caridade dele. Grande mensagem. Então, na cozinha aconteceu essa expansão desse amor todas as formas. É porque eu percebi que na cozinha não se chegava a nenhum outro momento parecido quando eu estava na plantação de café, quando eu estava no melaço, quando eu estava reproduzindo a cachaça, quando eu estava servindo aos homens, porque era um momento que barrava todas as outras atividades e eu conseguia ser eu dentro do que eu sempre fui. É importante. Não foi um... É importante perceber esse momento de ser aquilo que é, né? Exatamente. E qual é a manifestação, qual é o lugar que se tem? Que Cristo e Olorum não iriam permitir todo esse movimento para não se ter um lugar de salvação. Por isso que a felicidade não é deste mundo, mas ela começa nesse. Ninguém é feliz em outro mundo, em outra condição de vida, se não começa nessa. Por isso que temos muitas vidas. Perfeito. Muita vida não se dá para entender e aprender e sentir quem você é. É mais ou menos isso que eu tenho de começo, a não ser que os meus desafios me perguntem qualquer outra coisa que se vem,
mas a história e a primeira colocação e a primeira abertura, que é a primeira entrevista, é mais dentro dessa temática, para que também gere um interesse em toda a humanidade de vir atrás, começando através dessa consciência minha, que se chama Preta Mandinga, para as outras consciências, servindo de que vocês se levantem da escuridão de onde vocês estão. Reconheçam quem vocês são, reconheçam o amor de Deus que tem dentro de todos nós, ao nosso redor e em toda a nossa humanidade. O momento e os tempos é de se reconhecer e de ser o que é. Manifestando esse amor, manifestando a caridade, e pare de se preocupar com o preconceito, porque quando a gente coloca a energia e o foco no que já é culturalmente, sempre existiu, a gente deixa de ser a gente. Manifestar o bem vencendo o mal. Não está numa luta interna e externa, no qual isso já vai para todas e todas as épocas. Tem coisas que é de Deus e tem coisa que é a nossa parte fazer. E não é nesses lugares de manifestação, dizendo e gritando para a voz da liberdade, porque nós já estamos libertos. Quando você grita na manifestação e nessa egrégora construída negativa, você grita pela negatividade, você está dizendo e manifestando que você quer que isso continue. Eu entendo que ainda é uma força que pede para você se expressar, mas tem outras maneiras, meus bons amigos. O tempo são outro, eu já disse, não é mais um fenômeno, é nas mensagens. Como você pode estar alinhado a um propósito maior se você ainda está preocupado com o fenômeno? E Sim. falar de fenômeno é falar de corpo. É. Tem mais uma pergunta, minha avó. Para todos os nossos irmãos que, apesar dessa pandemia, o pessoal tá achando que já pode voltar ao normal. Tem muita gente ainda que ainda vai passar por esse momento de ficar fechado dentro de si. E aí eu pergunto o vosso conselho, como ele pode expressar essa caridade, esse amor. E aí qual é o vosso conselho para manifestar essa caridade, esse amor? Pandemia significa mudança, mudança de padrão, mudança de comportamento, reeducação do ser, da conduta. E eu já disse, se o homem e a humanidade ainda está preocupada com o ego, com a manifestação das bandeiras, do dinheiro, da política, da cultura, do financeiro, do lucro, ele ainda não consegue entender e enxergar que temos outra perspectiva de vida, temos outro propósito, mas está sendo convidando a todos nesse momento para estarmos em nossas casas e se desempreender, e impregnar de todo esse ego e se reconhecer ainda mais. Aqueles que estão em casa, meus desafios, e deveriam estar, se reforce, se regenere dentro do que vocês são. Coloquem músicas, coloquem os seus talentos para fora, vão pintar, vão escrever, vão dançar, vão se conhecer, vão cozinhar, vão produzir o que Deus deu a todos vocês, meus desafios. Porque se nós gritamos para que o ego vença, ele vai vencer. Nós temos que usar essa energia para a nossa luz, que é os nossos talentos. Claro que a humanidade
precisa continuar vivendo e movendo tanta coisa. Precisa ainda do alimento, precisa ainda usar as ruas como manifestação dessa caridade, desse amor, pelos reencontros, pelos encontros, por levar e trazer para essas encruzilhadas que levam os bons ventos, as boas energias, mas tome muito cuidado com a manifestação e o focar dentro desse ego, a utilização dos talentos que Deus nos deu. Eu aconselho a que todos permaneçam em Cristo e acreditem no Cristo interno de todos nós para mudar os nossos semblantes feios, emagrecidos, e ficar com semblantes lânguidos, iluminados, rosados, alegres, felizes, para que possamos sair com muito mais humanidade e muito mais saúde em todos os estados de consciência. Não vamos gritar para que o ego vença, meus irmãos filhos, e sim para que o amor permaneça e se reative em nosso gênio. Obrigado a todos pela mensagem conduzida pelo Cristo maior, porque o Cristo menor é aquele que está e mora dentro de nós. Não que ele seja pequeno, é só uma questão de ângulo e de visão. O maior estar ali e o menor estar aqui, mundo superior e mundo inferior. Acontece que a mensagem, e quando não está alinhada ao propósito maior, a mensagem diminui, ela fica pequena e fica com ruídos. Então vamos estabelecer maiores conexões, maiores alegrias e cada vez mais nos glorificar. Que assim seja. Que assim seja. Minha avó, tem mais alguma coisa a acrescentar? Eu acho que já é o suficiente como abertura, porque tem muita coisa que ainda vai vir por aí, e que eu e essa velha, essa vovó ainda está muito satisfeita, porque o tempo também previsto está quase se batendo, porque a mensagem que eu tenho, como última, é só reforçando em tudo que eu falei até agora. Nos amemos, amemos ao próximo, amemos os nossos inimigos, vamos nos amar, vamos amar a Deus sobre todas as coisas e vamos ceder quando for preciso em nosso amor próprio. Vamos fazer a caridade, não simplesmente só fazer a caridade para se salvar, mas fazer a caridade puramente dentro do propósito maior. E vamos que essa grande velha, dentro da casinha branca, está trabalhando e orando por toda a humanidade. Vamos orar, vamos se reconstruir, vamos se refazer e se regenerar. Que a grande fortaleza é a fé e é o maior alimento que vai te imunizar de todo o Covid-19 e qualquer tipo de enfermidade das grandes humanidades. Até mais, meus desafios. Essa velha vai voltar e vai começar a trabalhar ainda mais na grande honra na seara do Cristo. E que todos vocês estão convidados para que possam estar junto de nós, porque essa casa não é fechada. Essa casa sempre foi aberta como um grande coração do Cristo. Graças a Deus. Pois a gente vai encerrar agora, né? Gratidão pela vossa presença, vossa mensagem, pela vossa emanação de luz. E nós convidamos a todos para a nova entrevista que será postada semanalmente. Se você gostou da mensagem, compartilhe com os familiares, com as pessoas que você ama. Dê seu like para que esse canal cresça e mais pessoas ouçam, escutem com a alma e com o coração essa mensagem
E nós damos graças à graça divina de poder ter essa oportunidade de fazer esse trabalho. E vamos até o tempo que Deus permitir, não é isso? Vamos fechar com um pontinho para que todos nós possamos se levantar. Com certeza. E assim nós finalizamos. Uhum. E hoje é isso. O pisa maneiro, Preta Mandinga chegou no terreiro. Pisa maneiro, pisa maneiro, pisa maneiro, Preta Mandinga chegou no terreiro. Pisa Maneiro, pisa maneiro, maneiro, Preta, levanta pai de ferreiro. pisa maneiro, pisa maneiro, pisa maneiro, pisa maneiro, pisa maneiro, pisa maneiro, levanta o terreiro. A vovó Benedita que vem Trabalhar, Benedita Sou a que Preta Mandinga, eu sou pau pra pra virar. a vovó Benedita que vem trabalhar, Sou a Preta Mandinga, eu sou pau pau pra pra virar. virar. Oi, quebra, quebra, Guabiraba é no romper da madrugada. Quebra, quebra, guabiraba é no romper da madrugada. Oi, abra as portas de Meu Maranhão, Oi, abra as portas do meu Maranhão. Ai, sou Preta Preta Mandinga chegou no salão. Ai, sou Preta Mandinga chegou no salão. Essa velha fuma, ela bebe cachaça, ela bate o pó e leva os contrários na minha fumaça. Aí eu giro de noite, confirmo de dia, sou Preta Mandinga, Na alta magia. a magia, eu giro de noite, Firma confirmo de dia, sou Preta Mandinga na alta magia. Adorei as almas. Adorei as almas, graças a Deus. Muito obrigado, minha avó. E graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Louvado seja Deus, meus filhos. Louvado seja. Amém. Até mais a todos. Gratidão.